Veja só comigo esse testemunho. Amanhã você vem para tirar o feto. Ele não tem cérebro e não tem Presta crânio. atenção, irmãos. Quando eu estava no 3º para o 4º mês do Samuel, eu estava cozinhando. Na hora que eu estava cozinhando, o Senhor falou para mim, prepara os documentos, é hora de partir. Olha aí. Irmão, na hora que ele falou isso, sabe quando você leva um choque assim? Eu parei e falei, Senhor, como é hora de partir, pai? Tô grávida, né? Eu tô grávida, minha família tá aqui, eu vou pra um lugar que eu não falo nem o inglês, eu não conheço ninguém lá. E o Senhor falou mais forte, prepara os documentos, é hora de partir. Antes de eu ir, eu fiz a última ultrassom com os nossos médicos da família. Fez o parto da minha mãe, era um médico senhorzinho, e a filha dele também era, então acompanhou assim, o doutor João e da família, o médico ali e tudo. Não, tá perfeito, seu bem, pode ir, só precisa saber se é menina ou menino quando chegar lá. Eu falei, tá bom. Viemos para os Estados Unidos. Começou a fazer ultrassom. O Espírito Santo fala comigo. Aquele mesmo Espírito que falou comigo lá em casa, cozinhando. Ele falou comigo, filha, eu estou no controle, se acalma. Na hora que ele falou isso, mano, veio um gelo, assim, ó, dos fios do meu cabelo até meus pés. Ali você sentiu, né? Tem algum problema, alguma coisa. E aí eu segurei na mão do meu esposo e eu falei assim, o Espírito Santo falou comigo, tem alguma coisa errada. Aí meu esposo falou, não tem não. Eu falei, tem. Que ele não me deixa enganar. Tem. Aí a enfermeira passando, foi uns 30 minutos e ela fazendo esse sinal de não. Chamou a médica. A médica é responsável pela clínica. A médica olhou. E aí ela falou assim, então, amanhã você vem pra tirar o feto. Nem me chamou de filho, falou feto. Aí meu esposo já deu um pulo, eu falei, não. Tá perfeito, meu filho. Eu acabei de chegar do Brasil, tem 2 semanas, eu só vim pra saber se é menino ou menino. Como assim eu vou tirar um feto? É o meu filho. Não. Chama nem de bebê, amanhã você né, vem pra tirar o feto. Ele não tem cérebro e não tem crânio. Ele é totalmente anencéfalo com a ausência do crânio. Aí meu esposo, o que é isso? Peraí, deixa eu jogar lá. Em 3D, 4D pra você. Inclusive eu posso deixar as fotos pra irmã mostrar lá depois. Quero sim. E em 4D. Na hora que colocou em 4D, mostrou o tração do corpo perfeitinho. Na hora que chegou daqui até aqui, irmã, uma sombra preta. Você não via nada. Então a construção óssea só vinha até aqui. Mal tinha sobrancelha. Então daqui até a nuca, tudo aberto. E a médica falou, como que um bebê desse vai sobreviver? Vai nascer morto, ele pode morrer a qualquer hora. Você tá com a gestação de alto risco, porque você pode morrer a qualquer hora. Então amanhã você vem para tirar o feto, por quê? A lei da Flórida, que você pode abortar, e graças a Deus que esse ano mudou, que o governador mudou, conseguiu para 15 semanas, é 24 semanas. Se você tá com 24 semanas e quer abortar, é para outro estado depois. Então amanhã é seu último dia. Amanhã você vem para tirar o feto. Não, eu sou contra aborto, né? Minha irmã, olha o tanto que Satanás ele é sujo. Da mesma forma que Deus prepara o caminho para você, Satanás está vendo, ele vai usar pessoas, situações, para atrapalhar esse caminho. É isso que ele faz. E aí a médica virou e falou assim, olha, não preocupa não, tira que depois você vai ter mais. Eu não tiro. E aí eu voltando para casa da irmã Zeli, ali eu chorei na presença de Deus, eu chorei muito. Meu esposo preocupado com aquela situação toda, é claro, né? Chegou o irmão Alessandro, Gono, meu esposo, falou assim, irmão, eu não acredito em Deus. Aí meu esposo, sim, eu tenho fé, Deus já fez milagres na minha vida. Então por que ele não pode fazer mais um? Aquilo ali, minha irmã, foi a confirmação. Vamos lutar. Todas as vezes que eu ia para o médico, porque eu tive que fazer um acompanhamento muito próximo, então os meus 6 primeiros meses de América foi dentro de um hospital. A médica falava, você não vai abortar? Eu falei, não vou. Ok, você é louca. Ela gritava comigo. Meu Deus, que falta de respeito. Gritava, você é louca, mamãe. Você é louca. Você vai morrer. E tal. E eu falei, não importa. E ela falou, não importa não. Você está preparada para sentir as piores dores da sua vida? E eu falei, pô, meu filho, sim. Eu estou. Eu enfrentava. Como a gente estava conversando sobre posicionamento. Na nossa luta, temos que nos posicionar para mostrarmos a Deus quem somos. Mas pelo fato dele não ter a cabeça, criou-se, deram um campo magnético. Então eu sentia muito choque. Conforme a cabeça dele virava, meu corpo paralisava, eu sentava, eu ficava assim, quietinho. Choque. Corpo todo. Era terrível. No finalzinho assim, da gestação de 8 para 9 meses, a médica me deu um papel para me anotar quantas vezes que ele mexia por dia. Aí, a primeira vez que eu entreguei para ela, a folha estava toda cheia, né? Que eu anotava o horário e quantas vezes ele mexia. Eu falei, doutora,
Chegou tal horário que eu não consegui contar mais não, porque esse menino não para de mexer. Não mexe. Eu falei, ô doutora, ele A tá médica não mexendo. acredita. Não, isso aqui é reflexo da coluna. Não consegui entender. E todo mês era uma briga com essa mulher. Todo mês. Ela era que enfrentava e tal e tal. E aí, no nono mês, eles me encaminharam para um hospital. Melhor médico do mundo, que é um indiano especialista em crianças que nascem com a normalidade. Ele que faz os partos. Só que ele que diz se vai fazer ou não. Ele que diz se quer fazer ou não. Uma semana antes do Samuel nascer, eu fui até ele, porque me direcionaram para ele. Ele olhou minha ficha, olhou os exames e falou assim, então, procura outro médico, eu não vou fazer seu parto. Eu falei, tá, e como é que eu vou procurar outro médico? Não sei, se vira. Não vou fazer seu parto, porque eu não quero ter, no meu histórico, uma mãe que vai morrer e um filho que já vai nascer morto. Então, não quero. Olhei pro alto e falei, Senhor, tá falando que não quer fazer meu parto? Não, então prepara-me, Senhor. Que é assim, então o Senhor vai preparar tudo. Se eu permitir eu vir, o Senhor vai preparar. No dia que eu fui dar entrada no hospital, a médica que sempre falou pra mim abortar, me chamou de louca, falou que o neném não mexia. Falou, eu vou fazer o último exame de você antes de você ir pro hospital. Eu falei, tá bom. Cheguei nas 39 semanas, irmã, direitinho. Deus me fez segurar direitinho, assim. Aí ela pôs a mão na minha barriga pra fazer o exame. Samuel chutou na mão dela. Na hora que ela sentiu que ele chutou, ela fez assim, que é isso? Aí meu esposo, né, que é zoado, ele falou assim, adivinha? Ela falou, não, ele não chutou. Aí eu falei pra ela, ele chuta, eu falei que ele chuta muito. Aí ela já ficou com aquele negócio na cabeça. É impossível que esse menino tá chutando, não tem condição. Me levaram pro hospital. Aqui nos Estados Unidos, eles não fazem de imediato uma cesárea. Não, eles tentam até o último, né? Até o último, assim, tem um parto normal. Minha irmã, eu fiquei 3 dias sem comer, só chupando gelo, pra ver se eu entrava em trabalho de parto. Mas estourou minha bolsa. No que estourou minha bolsa, minha irmã, eu tive convulsão. Início de pré-eclâmpsia. Minha irmã, eu nunca vi tanta gente na minha vida. E eu só olhava pro meu esposo e falei assim, agora eu vou. Era tanta dor, mano. Era tanta dor que eu não... A dor é tão forte que você chega ao ponto que você não sente mais o seu corpo. Eu tremia tanto, que quando a médica viu o que ela fez, porque só tava ela no quarto, tinha só uma enfermeira, essa mulher gritou, emergência, emergência. Tudo qualquer canto no hospital do São Mércio, todo mundo escutava. Veio uma comissão médica de uma vez, assim, umas 30 pessoas naquele quarto. Me viu, eu tendo já a pré-eclâmpsia, né, a convulsão. Me encaminharam, puxaram meu esposo para outro canto, já chamaram o médico plantonista. E quem era o médico plantonista? O médico que falou que não ia fazer meu parto. Tremendo. Esse aqui é o tão esperado. O nenê que nasceu sem cérebro. Veja só a parte 2. Ele chegou no meu esposo e falou assim, olha, um minuto para conversar com você, porque o outro minuto eu tenho que tirar o bebê da sua esposa. Que ela tá morrendo e o menino também. 80% de chance da sua esposa falecer. O seu filho já nasce morto. E se ela sobreviver, ela nunca mais vai ter filho. Porque, infelizmente, o útero dela não vai ser... vai ser cuidado. Porque ele tem que cortar. Porque se quando você corta, é devagarzinho, a 7 camadas. Ele veio com a bisturi maior. Só assim, ó. De uma vez. Isso aconteceu com meu filho. Na primeira gestação. Minha irmã, mesma coisa. E graças a Deus, que eu sou muito sensível à anestesia. 6 enfermeiras me seguraram. 2 aqui, 2 na perna e 2 nos pés. Me seguraram, deitaram, lembro direitinho como fosse, deitaram, colocaram em pendural. Na hora que colocou em pendural, já me deitou e o médico veio e cortou. Meu esposo estava do meu lado e ele só orando. De repente, Samuel nasce. Chorando. Mas chorando de um jeito tão escandaloso. Tão escandaloso. Mas minha irmã, aqui até aqui aberto. Sem cérebro, sem nada. Você via dentro da cabeça. Não dá pra imaginar, contar, como se fosse um caminhão passar em cima da cabeça de alguém e ficar tudo esmagado. Não tem mais, não tem nada. Nada, ainda não tinha esse cucão, então era flat, liso, né? Reto. E aí um médico olhou já meio estranho. Que o bebê era pra nascer, nasceu, você tava viva ali, já era um milagre, né? Milagre. E neném nasceu gritando, chorando. Peraí, não tem cérebro. Aí já começou, eles assim, sabe, tem umas luzinhas, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Os violins também, sim, totalmente. E aí começou algo assim, sobrenatural. E aí o médico, sem entender, chamou meu esposo e falou assim, você quer o bebê? Aí meu esposo já pulou pra trás. Até um conhecimento que é bom trazer aqui pros irmãos. Aqui nos Estados Unidos, quando você tem um filho, ele não te pertence. Ele pertence ao governo. Enquanto está dentro do prédio do hospital, você não pode fazer nada contra aquilo que eles querem fazer. Por exemplo, o seu filho tem que ficar aqui na neonatal assim, assim, assim. Ah, mas eu não aceito. Não pode.
Você tem que fazer conforme aquilo que é exigido ali dentro do hospital. E quando você nasce um bebê lá, nos hospitais aqui nos Estados Unidos, se com alguma anormalidade, alguma coisa, eles têm que te perguntar se você quer o bebê ou não. Porque se você não quiser o bebê, eles já levam para uma sala, já coloca para adoção e já faz todo o processo. E ali eles perguntaram pro meu esposo, não, ele é meu filho, eu quero ver sim. E aí, quando meu esposo foi ver, eles, propositalmente, eles colocaram a cabeça do meu filho, pro meu esposo ver primeiro. Então, meu esposo não viu os pezinhos primeiro. Meu esposo viu dentro da cabeça primeiro. Pra dar aquele choque, assim. Porque tem muitos pais que já recusam, né? E aí, meu esposo olhou e falou assim, não, meu filho, deixa eu pegar. Meu esposo pegou, levou lá pra mim ver. Eu olhei pra ele, eu falei, Deus, seja louvado. Agora faz, Deus, o teu propósito. Se cuida. Amém. E ele era perfeito, assim. Só que, irmã, vai mostrar ali, mas deixa eu mostrar aqui pra irmã, que a irmã vai ficar assustada. Samuel, ele nasceu com 54 centímetros Olha só. de tamanho, só que sem aqui. Só que ele era extremamente gordinho. Olha só, Muito irmãos. gordinho. A irmã não vai acreditar. Tinha acabado de nascer. Quando levaram ele, tinham que fazer o curativo, né? Pra estancar, porque estava aberto, sem pele, sem osso, imagina. Então, algo podia sair, né? E algo para não entrar da infecção, então tinha que colocar o quê? Um dreno na cabeça dele. E aí, quando eu fui ver o Samuel no outro dia, veio uma enfermeira ao meu encontro com a cara desse tamanho de tanto chorar à noite, porque ela que ficou responsável de limpar ele, cuidar e pôr a touquinha, né? E ela veio assim, no meu encontro, assim, desesperada. Mãe, eu preciso conversar com você. Era uma hispana. Chorando. Eu falei assim, Samuel morreu? Já fui logo perguntar Samuel. Não. Ele tá bem. À medida do possível, ele está. Aí ela me levou, era um corredor assim, eu lembro direitinho, eu passava. Irmã, era tantos bebês, pequenininho, prematuro, um com o coração pra fora, estômago, tudo assim, sabe? Era muito forte ver aquilo ali. E muitas mães assim, chorando, e eu falei, Senhor, o Senhor não me fez mãe de hospital. Cuida do meu filho. Cuida, porque o Senhor conhece o meu coração. Eu chorava, não por ver o meu filho naquela situação, mas eu chorava pela dor da outra mãe que estava ali. Porque essa dor de hospital, não é toda mulher que está preparada para ter. Não é. Deus nunca vai te dar uma cruz maior que você não consegue carregar. E aquela cruz eu sabia que eu não ia conseguir carregar. E quando eu olhei, assim, no finalzinho do corredor, o Samuelzinho ficava do lado esquerdo, assim, bem no cantinho. Ela chegou, me pôs assim na cadeira, que eu fui na cadeira, né, de rodas. Ela sentou do meu lado. Eu falei, o que foi? Ela, mãe, eu que fiquei responsável por drenar a cabeça do seu filho e limpar a cabeça dele. Só que à medida que eu estava limpando a cabeça do seu filho, atrás da minha mão, crescia uma película que fechou a cabeça do seu filho. Aleluia. O seu filho não tem dreno. Fechou. Selou. Eu vi com os meus olhos, sabe quando você baixou que cria uma casquinha? Então, Deus criou instantaneamente, à medida que ela foi limpando a cabeça, Deus foi criando uma película transparente que selou a cabeça do Samuel. Selou. E aí ela falou assim que quando ela tocava nele, ela sentia algo que ela não sabia o que era, que ela só queria chorar, mas ela não sentia tristeza. Aí eu falei assim, você está sentindo a graça de Deus na sua vida. Você está sentindo o poder do Espírito Santo. Aleluia. É tanto contentamento que você chora de emoção, mas é uma alegria que você não consegue explicar. Ela, exatamente isso. E ninguém sabe explicar. Eu falei, ninguém vai te explicar. Só quem vive é que sente o que você está sentindo. O Parte Samuel, 3. pelo fato de ele não ter o cérebro, não nasceu com o cérebro, ele não podia se alimentar. Óbvio. Já o só. cérebro que faz, né, a gente comer e tal. Então ele não se alimentou. O médico falou, olha, a gente não pode dar fórmula para ele, não pode dar nada de leite para ele, porque ele vai morrer. Vai tomar, vai engasgar e vai morrer. E quando ele nasceu, o médico falou assim pra gente, 3 horas no máximo que ele vai sobreviver, enjoy, aproveita. Eles deram um tempo de 3 horas para ele. Passou as 3 horas, o Samuel continuou vivo. Aí o médico chega em mim no suéte e fala assim, olha, tá vivo, a gente não sabe por quê. 3 dias que um bebê aguenta ficar vivo sem comer. Então, se ele não morrer disso, morrer daquilo, ele vai morrer de fome, porque a gente não pode dar comida para ele. E eu fui pro quarto, eu fui orar e eu falei, Senhor, meu filho não tá comendo, mas alimenta ele. Alimenta meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Minha irmã, olha, Deus faz loucura.
O meu filho, ao invés de perder peso, ele ganhou. Aleluia, glória a Deus. Ele ganhou peso. Aleluia. Chegou o ponto, no terceiro dia, o médico chegar e falar, nós não sabemos por quê. Eu amo quando eles falam isso. Nós não sabemos por quê, mas tá vivo. Ia viver 3 horas, já era o terceiro dia. E ele falou assim, nós também não sabemos por quê. Tá engordando. Aí eu falei, Eita. tá, e agora então nós vamos pra casa? Ele, não, vocês não podem ir pra casa. Mas ele também não pode ficar aqui, porque tá bem. Ele tá sobrevivendo. Então, aqui, ele tinha aparelhos para monitorar ele. Ele não tinha aparelhos para fazer ele respirar, para fazer nada. Tava tudo perfeito. Fôlego de vida estava na vida do Samuel. Fôlego de vida que Deus dá, estava na vida dele. Deus literalmente mostrou, não precisa de cérebro para sobreviver. Precisa do meu fôlego para sobreviver. Glória a Deus. É isso. E ali eu comecei a entender o propósito de Deus era tão profundo que não somente as pessoas que viam ele, mas as pessoas que tocavam nele sentiam o fôlego de vida de Deus. Irmã, foi um privilégio eu ter meu filho. Foi um privilégio. Meu esposo até fala que Deus olhou na terra e falou, olha, eu preciso mandar um Samuel para um casal. Se eu mandar para Maria e para o João, eles vão cair, eles vão murmurar, eles vão questionar, eles vão entristecer, vão perder a fé. Não, eles não. Mas se eu mandar para Tiago e a Ana, eles também não vão conseguir. Eu vou mandar para o Suede e para quê? Esses daí vão aguentar o tranco, vão aguentar essa cruz e não vão murmurar. Minha irmã, nem um dia, desde o dia que eu descobri do Samuel, eu murmurei e eu perguntei a Deus o porquê. Quando eu engravidei do Samuel e vim para cá, me chamavam de mais louca, sabe por quê? Nunca falei para as pessoas que eu carregava em mim o símbolo da morte, porque eu estava condenada à morte. Meu filho já estava condenado à morte a qualquer momento e eu também. Então as pessoas nunca me viram triste, esmorecida. Eu vou morrer a qualquer hora. Meu filho vai nascer. Não, nunca. Tinha uma fé. Totalmente. Aqui é a palavra do Senhor, a perseverança. Traz a fé, a esperança. Eu tinha muito forte no meu coração que Deus ia fazer algo sobrenatural. E Deus honrou essa fé. Minha mãe, eu ganhava roupinha. Eu lavei todas as roupinhas do Samuel, pus no closet assim. E eu falava, Senhor, meu filho está aqui dentro da minha barriga. Tem uma condenação de morte na vida do meu filho. Mas o Senhor é a vida. Eu estou colocando as roupinhas dele aqui, profetizando que ele vai usar essas roupas. E o Senhor vai me fazer mãe do Samuel. Eu profetizo isso. Irmã, eu não fiz um baby shower, não. Eu fiz 2. Aleluia. Eu afrontei Satanás naquilo que estava me condenando. Eu afrontei. Tanto que isso, ele repercutiu de uma certa forma que o Suede tem um amigo que mora em Londres. E essa irmã, ela estava grávida. E ela sabia da nossa situação, porque o Suede tinha compartilhado, né? Compartilhado com ela. E ela veio eu fazer 2 baby showers, sabendo que o meu filho ia nascer morto, né? Ia nascer morto. E o filho dela foi detectado com uma anomalia, alguma coisa, ela queria fazer o aborto. Ela não fez porque ela viu a minha fé, a esperança que Deus tinha ali em mim, a esperança que o Senhor tinha colocado no meu coração para o meu filho e tal. Ela não abortou. O filho nasceu com o rabinho. Tirou, ficou perfeito. Era isso a normalidade. Imagina se ela tivesse abortado, minha irmã. O propósito que Deus tinha na vida daquele menino. Então, através aquele gesto, que eu nem tinha contato com ela, ela me viu nas fotos do Facebook, fazendo os baby shower, né? E eu falei, olha, eu tenho, mas eu creio. Eu creio no Deus que eu sirvo. E aí, quando o nosso filho veio no 3º dia, o médico falou para mim, para ele, não pode ir para casa, vocês vão para o hospice. Aí meu esposo, o que é o hospice? Um lugar que você espera a morte. Vocês vão lá, vão esperar a morte, porque não tem nada o que fazer. Chegamos no hospice, fomos levados, que fica aqui na Palmeira, em Boca Raton. Era de West Palm Beach para cá, fomos de ambulância. Entramos na ambulância, o médico estava o tempo todo assim, eu carregando o Samuel no colo. E eu olhava, ele dava cada sorriso, minha irmã. Eu vou deixar as fotinhas todinhas para vocês mostrar. Ele sorria de um jeito assim, tão genuíno, tão lindo. O sorriso assim, tô no controle, calma. Tô aqui, ó, tô bem. Deus tá cuidando de mim. Aí entramos no hospice.
Minha irmã, é muito triste. É muito triste quando você vê as pessoas quando perde o propósito de Deus. O hospice é, de fato, uma clínica que se espera a morte. Os familiares que não conseguem cuidar dos seus parentes nos últimos dias, deixa lá, né? Deixa lá. E as enfermeiras são preparadas, né, para cuidar e tal daquelas pessoas. Morreu, eles não reanimam, não tem aquele procedimento como de um hospital. Então é para viver os últimos dias melhores. E o nosso quarto era o último quarto lá direito, assim. Eram vários quartinhos. E a gente via as pessoas verde, só esperando a hora. E aí meu esposo é capelão, aí já pergunta, eu posso visitar assim, assim? Não, você não pode visitar. Aqui tem que ter autorização da família e tal, e tal, e tal. E a gente vê naquelas pessoas assim, a gente com desejo de ir lá falar de Jesus para elas, são judeus a maioria. Então eles são bem... Eles não acreditam. Não, eles são bem fechados, muito fechados mesmo. Reservado. E na porta do nosso quarto, quando a gente entrou, tava proibido a entrada sem autorização prévia. E aí meu esposo tirou e falou, olha, quem quiser nos visitar, pode vir. Qualquer um. Chegou lá na portaria, pode vir aqui. Pode vir nos visitar. Pode ser voluntário, qualquer um. Pode vir nos visitar. A gente recebe todo. Aí a mulher recebe qualquer um. Pode vir. E aí nós entramos lá, a médica me acompanhou, porque era a primeira estadia, né? Primeiro momento ali. E aí a médica veio me explicar, olha, você não pode dar o peito, a gente vai esperar. Eu falei, então, eu quero dar o peito pro meu filho. Já fizeram tudo que podia por ele. Deixa eu ser mãe. Aí a médica falou, tá ok, então você vai assinar aqui um termo de responsabilidade e eu preciso ficar aqui, porque se morrer, morreu. Falei, tá bom. Essa frieza, né? Muito. Você tem que ter uma mente blindada, minha irmã. Se não tem, você não consegue passar, não. Aqui é uma terra diferente, é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? E aí na hora que eu pus o peito pro Samuel, minha irmã, ele mamou. E aí na hora que eu pus o peito pro Samuel, minha irmã, ele mamou igual um bezerro. Essa médica olhou assim. Ele não tá mamando não, né? Eu falei, sim, ele tá mamando. Não, ele não tá mamando. Ele não tem como mamar. Eu acabei de fazer o curativo dele, não tem cérebro. Não, ele tá mamando. Tinha mais ou menos umas 10 pessoas no quarto, enfermeiras, as amigas, né, que estavam me ajudando ali. A documentação, na tradução e tal. E aí essa médica olhando, e o Samuel mamando. E eu comecei a sentir a presença de Deus. E eu dava mamar, levantando a mão pro alto. E chorava, e falava em línguas. E chorava. O Espírito Santo assim, ó. Pairou naquele lugar de um jeito que todo mundo começou a sentir a presença de Deus e chorar. Todo mundo começou a chorar. A médica, olhando aquela situação, ela sentiu algo dentro dela e começou a chorar, aquela médica. Começou a chorar e eu só tava com a mão pro alto, assim, orando a Deus. E aí, de repente, ele fez assim com a perninha, fez xixi cucu. Aí eu pus a mão e falei assim, doutora, ele fez xixi cucu. Ela falou, não fez não. Eu falei, fez. Aí ela pegou, pôs ele pra arrotar, ele arrotou. E pôs no... Eles pegaram até um bercinho pra ele, pôs ali. O que pôs ali, ela foi trocar, viu que tinha feito xixi cucu. Essa médica desabou. Chorava. Ele trocava o Samuel chorando. Trocou o Samuel e eu... Nossa, eu tava no óleo mesmo, assim, chorando na presença do Senhor. E aí essa médica entregou o Samuel no meu colo e ela falou assim, olha, deixa eu falar algo aqui pra vocês. Eu não acredito em Deus, não. Não acredito em Deus, não. Sabe por quê? Eu dou com morte aqui todo dia. Todo dia morre gente aqui. Eu vou acreditar em Deus. Só que agora, eu vi Deus através da glória. Irmão, aquilo ali, a Bíblia fala, uma alma vale mais de qualquer tesouro dessa terra. Ali eu comecei a entender o agir de Deus na vida do meu filho. O meu filho sem cantar, sem falar, sem fazer nada. Só respirando e fazendo as coisas normais que nós fazemos, glorificando a Deus, exaltando a Deus daquele jeitinho dele ali, tocou em muitas vidas. Olha, Deus. Tocou em muitas vidas. O propósito de Deus começou a se cumprir de uma forma sobrenatural naquele ambiente. Nós chegamos sem conhecer ninguém, lembra? Irmã, nós recebemos mais de 30 visitas por dia. Nossa história esparramou aqui no sul da Flórida. E antes não tinha aquele como é hoje, né? No Instagram, essas coisas não tinha. Era o Facebook, uma coisa ali. E esparramou nos grupos do Facebook e tal. E tanta gente, eu preciso ver o bebê que nasceu sem cérebro, eu preciso saber. Então a gente recebia visitas de pessoas, olha, pai, eu preciso saber e tal. Vai lá, pode ir lá. E teve um dia, recebemos a visita
de um pastor e duas missionárias lá no hospice. Chegaram na recepção e falou, então, eu sonhei com um bebê. Aqui tem um bebê? Aí a moça, sim. É de brasileiro? Pastor, é de brasileiro. Aí pastor, tem um mistério aqui. Deus deu um sonho, pastor, que tinha um bebê lá dentro do hospice, era de brasileiro e ele precisava visitar. Meu Deus. Deus começou a criar conexões. Deus começou a dar sonhos, Deus começou a dar visões. Deus começou a criar situações para que as pessoas vissem o poder de Deus. Aleluia, agora ali, naquele momento. Aí, o irmão estava assim, fora do portal, né, da porta, cumprimentou meu esposo. Ó, sou pastor fulano de tal, esse aqui é a missionária tal, esse aqui é a outra. Não, vem nos visitar, vem conhecer o bebê aqui no Lago do Senhor. Aí eu estava sentada assim na cadeira com ele. E aí atravessou a porta. No que atravessou a porta, já começou a rodopiar, falar em línguas. Ficou assim, o poder de Deus foi tão forte naquele quarto, minha irmã, mas tão forte, que o pastor falou assim, olha, eu não vejo o telhado nesse lugar, aleluia, eu vejo o céu, eu não sei o que tem aqui dentro, mas eu sei que a força de Deus está tão forte nesse ambiente aqui, que eu não consigo parar de glorificar o Senhor. E aí chegou a enfermeira, tá tudo bem aí, porque a gente é escandaloso, né? Acaba sendo escandaloso um pouco assim, não, são meus irmãos aqui, crentes e tal. Não, tá tudo bem, eu falei, tá tudo bem. E aí a gente vê a manifestação e a glória de Deus. Naquele hospice tinha uma cozinheira, a cozinheira-chefe. Ela não ia nos quartos, ela só ia no meu quarto. Sentava e começava a olhar pro Samuel. Olhava o Samuel. Chorava assim, mas disfarçava. E a gente conversava com ela, sempre muito feliz. A gente agradecendo, olha, irmã, Maria, olha, tanto que Deus é maravilhoso, olha, meu filho tá assim, olha que privilégio. E a gente sempre falava com alegria pra ela. E aí ela falou assim, você quer sua comida assim? Eu falei, não, do jeitinho que você quiser, tá bom. Ela fazia e levava pra mim. Cuidado de Deus. Mas o trabalhar de Deus na vida dela ali era muito forte. Essa mulher, depois de toda a situação que aconteceu, eu vou continuar o testemunho, ela ligou pro meu esposo. A gente acabou tendo uma amizade. Ela ligou pro meu esposo, a hispana. E aí ela falou, sabe por que eu entrava no quarto e ficava lá com vocês? Aí meu esposo, não, a gente não sabe um pouco, mas a gente gostava da sua companhia. Eu também gostava da companhia de vocês. Só que eu colocava Deus contra a parede. E vocês não. Vocês não questionavam Deus. Seu filho estava ali morrendo. Vocês estavam só glorificando ao Senhor, o tempo todo falando de Deus, o tempo todo felizes. A morte estava ali, vocês estavam felizes. Por que eu ficava ali? Porque eu ficava questionando a Deus. Por que Deus permitiu vir um câncer na minha... Eu estava passando câncer ali. E vocês não sabiam que eu estava com câncer. E eu ia naquele quarto para perguntar a Deus por que eu estava com câncer. E quando eu chegava lá, vocês traziam o bálsamo da minha vida. E hoje eu tô ligando pra vocês que eu tô curada. Glória a Deus. Eu não tenho mais o câncer. Oh, Deus. O agir de Deus foi tão sobrenatural, minha mãe. Eu falo assim pra Deus, Deus, se Deus falava assim, perguntasse pra mim, escolha um momento da sua vida e volte nele por 10 minutos. Eu queria estar no hospice. Foi difícil? Foi. Mas eu queria estar no hospice num momento mais difícil ainda, que é o que eu vou compartilhar agora. E essa foi a parte 4, meus irmãos. Agora estamos indo para a parte final. Parte final do testemunho do bebê que nasceu sem cérebro. Você precisa ver isso. 8º dia de vida do Samuel. Até então estava tudo perfeito. Tô seguindo pro 8º dia. 8º dia. Fizeram o curativo dele do dia, que ele fazia 2 vezes. Era mais ou menos 7 horas da noite. Meu esposo estava despedindo de um amigo nosso lá na recepção. O Arthur, da cama, o Arthurzinho tinha 5 anos, começou a pular na cama e falar: Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Uau! E eu, sempre atenta, comecei a observar. Do nada, eu conversando com ele fazendo um Lego lá, montando Lego, e ele começou a pular e cantava alto. E eu, ai, que este show. De repente o Samuel dá um grito. Ai, grito muito agudo. No processo do meu parto, que o médico cortou, a minha cesárea ficou aberta, ela não fechou, infelizmente.
Então, pelo fato dela não fechar, eu não podia levantar sozinha e nem pegar ele sozinha. Então, eu só tinha que estar sentada com ele e depois ir pra cama. Eu não conseguia ficar com o corpo ereto, porque como estava aberto, eu tinha que ficar assim. Eles não grampearam, não passaram nada? Não tinha como colar, não tinha como fazer nada, minha irmã, com o aberto. Foi um processo muito doloroso. E aí, Samuel gritou. Eu levantei, olhei para o Samuel, duro e verde, seu coração bater. Peguei ele, chamei meu esposo no corredor. Meu esposo, você não pode estar em pé ainda mais com ele, o que aconteceu? E eu falei, Deus levou Samuel. Aí ele veio correndo. Aí a enfermeira já veio, que ouviu, né? A médica veio, a psicóloga veio, que tudo estava pertinho assim. Veio, coloquei ele no berço. Meu esposo veio naquela situação e as médicas, a enfermeira, tentando nos consolar, só que eu não conseguia chorar, minha irmã. Era um negócio assim tão... A gente, quando fica na presença de Deus tão forte, o emocional nosso não se abala. Não se abala. Aleluia. E aí eu veio naquela situação, eu falei, Deus, e meu esposo falou assim na mente dele, que essa é a parte que ele conta, que ele fala, Deus, não tem um pastor aqui para orar pro meu filho. Aí o Senhor falou, tem você. Ora. Meu esposo começou a pôs a mão no peito dele assim, pôs a mão no peito assim dele bem forte. E falou, Deus, traga fôlego de vida. Deus, traga fôlego de vida, só isso. Deus, traga fôlego de vida. E eu pus a mão junto com ele, assim, nós começamos a orar e profetizar na vida do meu filho. Deus, traga fôlego. Samuel, duro, verde. Tá morto, declarado morto. A enfermeira, todo mundo olhando assim, né? Ele não desiste. Irmã, 5 minutos passaram, 4, 5 minutos. Samuel faz, gritou mais alto. Ressuscitou mesmo. Na hora que a médica, a enfermeira viu aquela cena, pôs a mão na cabeça, eram umas meio quando, aí tinha, no, my God, no, my God, it's too much for me. E aí saiu gritando no meio do corredor, o bebê ressuscitou. Irmã, todo mundo do hospital inteiro foi lá ver o que estava acontecendo. Chegou lá, o Samuel se acalmou, ficou normal. Aí a gente pegou, Senhor, o que o Senhor tá querendo fazer, meu Deus? Nossa, emoção a mil aqui, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí, minha irmã, 2 horas depois, outra parada respiratória, Samuel morre. Meu esposo já tava no óleo, eu também falei, Deus, ressuscita. Porque nós sabemos que não é a hora. O mais incrível de quando você busca o Senhor, a essência dele, ele já sabe no seu coração qual é a hora exata que vai acontecer. Você já sabe, você tem convicção. Deus não é a hora. Porque Deus já coloca o espírito forte em você, te preparando para que não seja a hora. Igual Davi. Davi teve várias batalhas. Davi, quando ele se escondeu na caverna e veio Saul para procurar ele, Davi podia matar Saul ali. Teve a chance, mas não era a hora. Ele sabia que não era a hora. Naquele momento eu sabia que não era a hora, meu esposo sabia que não era a hora. Então Deus fez Samuel ressuscitar mais uma vez. Minha irmã, no 9º dia pro 10º, Samuel morreu e ressuscitou mais de 12 vezes. E o que aconteceu? Um amigo vinha nos visitar, via aquela situação do Samuel ressuscitar, ligava para um, ligava para outro. Não, você tem que ver, o bebê tá ressuscitando aqui. O bebê tá ressuscitando. Deus usou a vida de Samuel para minha irmã impactar, um negócio sobrenatural que ninguém... Sabe aquelas histórias que se só vinha na África? Fulano de tal ressuscitou Lázaro, 4 dias morto e ressuscitou. Sabe, uma coisa assim, tão louca, que as pessoas falam, não, eu preciso que o outro fulano tem que ver isso aqui. Que não tem conexão isso aqui. E aí Deus permitiu o Samuel morrer e ressuscitar mais de 12 vezes. E aí, eram umas 30 pessoas que já estavam no quarto, quase meia-noite. As pessoas não queriam ir embora. Ninguém queria ir embora. Ninguém. Era tanto... Minha irmã, eu falo para Deus, Deus, permita sentir aquela unção de ambiente mais uma vez. Minha irmã, nunca mais eu senti. As pessoas nunca mais sentiram. Era tanto poder de Deus. A glória que estava... Era uma glória que as pessoas não conseguiam conversar um com o outro, só conseguiam orar. Minha irmã, eu fico pensando no dia de Pentecoste, mesma coisa. O que era o dia de Pentecoste? As pessoas glorificando a Deus, exaltando o nome dele sem parar. Não era para conversar. Não era para ter comunhão aqui, não. Era para exaltar o nome de Deus. Então, aquele dia, ninguém conseguia conversar, ninguém conseguia comer. Eu fiquei 30 horas sem comer, sem beber, sem nada. Glorificando o nome do Senhor. Minha irmã chegava, esquecia que tinha que comer, esquecia que tinha que buscar fulano, ciclano. Não via a hora de passar só glorificando a Deus. Era mais de 30 pessoas ali naquele ambiente.
E aí eu tava deitada na cama, Que benção. com Samuel no meu colo. O Senhor falou assim: filha, eu não levei o seu filho ainda. Porque uma pessoa precisa ver o seu filho morrer para dar valor no filho que tem. Meu Deus. Aí, quando eu ouvi isso, eu falei: Senhor, traga da minha vida a paz que excede todo entendimento. Pai, eu não preciso de mais nada. Eu preciso de paz. O Senhor vai levar meu filho, então me prepara. Traga paz. Aquele momento, eu sabia que era a hora. Samuel, ele ressuscitou a última vez. E aí meu esposo falou assim: amor, vamos fazer a oração. A oração que Deus quer que nós façamos. E eu não tinha falado para ele que Deus tinha falado comigo, mas Deus tinha falado com ele. Olha que coisa mais linda que Deus tinha feito. Deus falou para mim, mas eu fiquei comigo. E Deus tinha falado com ele, ele ficou com ele. E ele sabiamente falou assim: amor, vamos orar a Deus para que a vontade dele prevaleça, não a nossa. A nossa fé é muito grande para que Deus possa sim deixar o Samuel viver. Meu esposo até teve um sonho do Samuel grandinho, cabeça chatinha, né, jogando bola e tal, e tal, e tal. Mas o Senhor mostrou para o meu esposo: quando é a hora, é a hora. A gente não pode questionar a vontade de Deus. É a hora. E aí meu esposo hora, levantou uma oração: Deus, faça a tua vontade neste lugar. Nós queremos honrar a ti, então faça a tua vontade. Meu esposo orou e o amigo nosso abriu a porta. 1h30 da manhã, quase 1h40 da manhã. Abriu a porta, eu olhei para ele. E aí eu falei: vem cá, você tá aqui. Você precisa vir aqui, né? Eu falei: Guinha, vem cá. Ele tinha deixado o filho dele no Brasil de 1 ano, na época. E tava com a esposa lá, sabia se queria voltar e tal, tava mal bagunça, mal confusão. Sentou-se do meu lado. E eu falei: Deus, é a hora, né? Traz paz, pai. Só preciso de paz. E aí eu falei pra ele: Guinha, quando eu falo com você, olha pro meu filho. Pra mim não, olha pra ele. E aí ele já sentiu um negócio diferente. Começou a olhar pro Samuel. O Espírito Santo me tomou e eu falei: Guinha, você vai ver o meu filho morrer pra você dar valor no filho que Deus te deu. Na hora que eu falei, minha irmã, Samuel deu um grito muito forte e se desfaleceu do meu braço. Aí, naquele momento, eu olhei, eu levantei a mão pro alto e falei: glória a Deus. Se cumpriu o propósito. Entreguei pro meu esposo levantou pro alto e cantou a música do Thales Roberto. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, a gente estava confiando no Senhor. Irmão, aquele momento, eu creio que as pessoas foram mais tocadas pelo Espírito Santo do que quando ele estava vivo. Que a glória de Deus caiu. Você sabe o que é uma pessoa se ajoelhar na frente de todo mundo, pedir perdão para Deus? Você sabe que a pessoa se chorar de arrependimento, sabe aquele dor, aquele choro de angústia, de arrependimento? Teve naquele momento. Teve naquele momento, porque a gente entendeu a vontade de Deus. E aí, eu falo, né, todas as vezes que Deus permite eu contar esse testemunho. Eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que as pessoas estão ouvindo esse testemunho. Mas eu sei que você que está aqui assistindo, se você precisa se arrepender de algo, se arrependa. O nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso. É tremendo. Ele não vê o seu passado, ele te vê agora. Como está o seu coração? Se você precisa ter um encontro com o Senhor, se você precisa arrepender dos seus pecados para ter um encontro com Ele, para que você tenha uma intimidade com o Senhor, o sobrenatural dele venha sobre a sua vida, faça. Que a coisa mais linda do mundo é você ter intimidade com Deus. A coisa mais linda do mundo, não existe amor maior do que o de Deus. Não existe a paz melhor que vem a paz de Deus. E, mano, naquele momento que eu entreguei meu filho para o meu esposo agradeceu ao Senhor em forma de louvor e colocamos o Samuel ali no berço. Eu senti uma paz muito forte no meu coração. Eu fiz assim com a coberta, levantei e eu falei para todos: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Hoje eu marcho, porque meu alvo é Cristo. Levanto, rasgo as minhas vestes, sacudo a poeira. Meu alvo é Cristo. Aquele dia, eu entendi muitas coisas. Uma delas foi por que Deus me deu o nome da filha de Jó. Há um propósito, o seu nome dá um propósito. Tudo dá um propósito.
Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Aleluia, glória a Deus. Eu falo que o meu esposo é o Jó. Meu esposo passou por tudo que eu posso imaginar. Doença, perdeu tudo, as finanças, foi abandonado, tudo. Faltava Deus levar o filho. E Deus levou. Aquele dia, eu e meu esposo, nós aprendemos algo muito profundo com Deus. E nós sabíamos que quando a gente aprende com o Senhor, vive a graça dele, milagres ainda virão. Naquele dia eu marchei. Eu levantei, sacudi a poeira, falei, Davi fez. Deus glorificou o nome do Senhor. Meu esposo, todo mundo, não, deita aqui e se recupera. Eu falei, não, quero tomar um banho pra casa. Meu filho não tá ali não, tá lá com o pai agora. Aleluia. Ali é só o corpo. Vai voltar o pó? Meu filho tá com o pai. E esse foi, irmãos, esse grande testemunho do bebê que nasceu sem cérebro. Ele faleceu, mas ele deixou, através dele, Deus deixou muitos milagres. E você viu que através da vida e da morte dele, Deus despertou muitas pessoas. Então, assim, não tem nem o que dizer, não tem o que falar aqui nesse testemunho, mas ele já diz em si, já falou. E, irmãos, isso faz a gente pensar muito, sabe? Faz a gente pensar muito. O nosso Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Às vezes temos que se permitir Deus fazer algo grande através de nós. Através do sofrimento de uma família, de um sonho de uma família de gerar um filho, Deus fez tudo isso. E nesse meio termo, o Senhor confortou o coração deles. Então eu louvo a Deus por esse testemunho. Irmãos, eu quero agradecer você que esteve conosco. Se você ainda não assistiu às outras partes, tá aqui na playlist. Somente você acessar aqui embaixo, você vai ver todos os cortes, que são cerca de 5 cortes desse testemunho muito forte. Espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, tá bom? Fica na paz e até o próximo vídeo.